Olá, pessoal! A Hora da Poetisa começa agora. Eu sou Alessandra Fischer, produtora e apresentadora da Hora da Poetisa. Agradecendo a todos que chegam aqui com a gente hoje para nos assistir, prestigiar e continuem seguindo o nosso canal, A Hora da Poetisa, no YouTube, e nos seguindo nas redes sociais, A Hora da Poetisa, no Facebook e Instagram. Hoje vamos conversar com a Graciela Guarani, uma das mulheres indígenas pioneiras nas produções audiovisuais indígenas no Brasil. Ela é curadora, produtora cultural, comunicadora, cineasta e pertencente da nação Guarani Kaiowá. Com vocês, Grace Guarani. Conheci muitas histórias, trajetórias e lugares deste Brasil. Ao longo dessa trajetória, pude ver como a corrida desenfreada por progresso, pelo capital, tem afetado o nosso mundo, o nosso modo de andar, de caminhar. Mesmo longe da minha terra, da minha aldeia, aqui nesse lugar onde as estradas são cinza, os muros são cinza, meu pensamento voa, paira, para onde estão os meus? Bom dia, boa noite a todo mundo que está aí. Eu sou Graciela Guarani, né, e é com muito prazer que hoje eu vou estar aqui fazendo esse bate-papo gostoso com a Alessandra, né, na Hora da Poetisa. Graça, é muito bom te receber aqui, é uma honra, principalmente nesses momentos que a gente está vivendo hoje. É muito importante poder ter um espaço assim para amplificar as vozes indígenas no mundo. E eu fico muito agradecida por você ter aceitado o nosso convite. É realmente um prazer te receber aqui hoje. Um bom dia para você e também um bom dia e uma boa noite para os nossos ouvintes. Então, Grazi, vamos começar com a primeira pergunta. Eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre a tua trajetória, sendo que você é uma das mulheres indígenas pioneiras nas produções audiovisuais, cinema no Brasil. Como que foi o seu início? Eu acho que falar um pouquinho da minha trajetória, né, é falar um pouquinho também do processo que tem levado, assim como outros, né, também. E é importante frisar, né, que são muito poucos os realizadores, as realizadoras, né, que iniciou de uma certa forma nesse sentido que vem desses lugares, né, de produção bem antes, assim, que no caso eu comecei muito nesse lugar de viés social. Acho que isso não desprende nada da onde até eu estou, né, na posição que eu me encontro hoje. Mas eu venho muito de um processo de oficinas, né, de uma formação vivenciada, de uma formação compartilhada, né, dentro dos territórios, né, dentro das comunidades. E eu venho desse lugar, né, de aprendizado, mas também um lugar de conflito, né, porque eu comecei muito novinha, né, então também é um lugar de não lugar, né, ao mesmo tempo que a gente está nesse trânsito constante, né, com o mundo que muitas vezes diferencia, né, da nossa comunidade. É um misto, né, de conflitos, né, e de transição. Mas eu tenho para mim que foi justamente essa instigação, né, de poder colocar, né, como eu via, né, como eu sentia, né, tudo ao meu entorno através da construção da imagem, né? Isso para mim me norteia desde quando eu comecei, né, essa percepção, né? Porque eu sou uma pessoa muito observadora, né? Até mais do que
da ação de poder falar, né? Eu gosto de observar muito, e o audiovisual ele vem muito nesse encontro, né? De trazer também, né, essa oralidade, né? Junto com o que eu faço, né? E aonde eu transito. E o seu cinema, um cinema de resistência e um cinema que convida a gente a um olhar, principalmente para a pessoa que não é indígena, que cresceu com aquela visão romântica do que se é ser um índio no Brasil. A gente tem, através dos seus filmes, das suas produções, a oportunidade de repensar, de refletir sobre a natureza, de um modo de viver, a cultura, as tradições de uma forma diferente. E eu queria saber de você o que foi ou está sendo para você produzir, fazer cinema no Brasil, sendo que a gente sabe das dificuldades de um meio que é muito controlado pela elite ainda, e que o foco na maioria, o foco dos temas é padrão, né? E toda essa temática que você traz através dos seus filmes, essas vozes coletivas de ativismo, de ser político, de transformação, elas ainda não são, não tem espaços, eu diria, muito abertos. Então você faz todo esse trabalho, eu imagino, com muita luta, abrindo mesmo os caminhos, né? E sem recursos também. Então eu queria que você falasse muito sobre isso, porque é muito diferente para a gente fazer cinema quando tem recursos e quando você tem aquelas parcerias que estão incentivando, que querem mais esse tipo de trabalho, né? Ao contrário do que você está num país onde há muita opressão e resistência e tipo, eu não sei nem o que dizer, mas é um olhar para a cultura totalmente destrutivo e negativo, né? Com o governo que a gente está aí no Brasil, infelizmente. Eu acho que primeiro, né, assim como eu falei, tudo que eu faço hoje, a gente tem muito esse princípio de ativista, né, hoje, que a gente discute sempre, né? E para mim isso é desde quando eu nasci, né? Porque quando você nasce num corpo, né, que é um corpo diferente, nem por isso é menos ou mais, mas tem percepções, né, e pertencimento diferente, e esse diferente muitas vezes é muito nesse sentido aí, né? Esse outro que está fora da caixa, esse outro aí, né, que é visto muitas vezes no sentido de diminuição mesmo, né? Então, e quando a gente nasce com isso, não tem como a gente não nascer com esse sentimento de lutar todos os dias, porque todos os dias é uma luta para sobreviver, enquanto indígena, enquanto mulher, né, nesse país. Então, para mim, isso é desde quando eu nasci, né? Não é uma coisa que vem agora, né, de movimento, que está aí, né, que emplaca, né? Para mim, isso é uma coisa muito real, né, e muito vivenciada, né? Porque a minha resistência é eu estar viva, né, de poder trazer isso, né, e de uma certa forma isso atravessa tudo que eu faço, né, em questão de da onde eu circulo, do que eu falo, né, e principalmente das produções, né, que eu participo. E hoje, né, para a gente que está nesse movimento da imagem, não digo só do audiovisual, mas a gente tem uma cadeia produtiva muito significativa no país, né, de artes em geral, né, de artes integradas, né, seja nas artes plásticas, seja na fotografia, seja na música,
mas a gente trabalha constantemente, né, com essas imagens. E para a gente está sendo um período assim muito, eu acho que sempre foi, né, muito desafiador e muito complicado, mas está se afunilando de uma maneira muito intensa, né, e onde a gente não está vendo possibilidades reais de enfrentamento, né, uma vez que a gente sabe que o nosso país, né, muito bem lembrado, como tu disse, né, ele vem sendo, não digo guiado, mas desgovernado, né, para uma ação assim que a gente sabe muito bem como está, né, e principalmente nesse momento, né, onde o governo liberou, né, aprovou, né, a PL que faz toda essa extração de mineração em territórios indígenas. Né? Então, isso é uma ponta, né, do que a gente sabe, né? Mas produzir, né, fazer o que a gente faz, né? Acho que trabalhar com nossa arte, que também é um processo de consciência política, tem sido muito desafiador, né? Uma vez que a gente realmente nossos processos autorais, seja de qualquer linguagem, né, a gente não consegue, né, muita perspectiva nesse sentido, né? Porque a maneira, né, como esses espaços funcionam, né, são muito elitistas, né, ainda, né? Então, e como a gente faz para sobreviver, né, dessa nossa arte, né, desse que também é um trabalho, e a gente acaba sempre indo para esse lugar, né, onde muitas vezes a gente é submetido a se adequar, né, nesses meios, né, de produção, que são meios de produção massivos, violentos, né, para que não tenha esse diálogo, não tenha essa compreensão, né? Principalmente falando sobre o mercado, né, o audiovisual, né, o mercado cinematográfico, ele não tá preparado para receber essas formas diversas, né, de pensar, de produzir, de refletir, né, produtos e conteúdos de uma maneira mais humana, né, infelizmente. E onde a gente está circulando como uma forma de subsistência, né, porque para além, né, dessa questão de visibilidade, né, de ato político, a gente também precisa sobreviver. Né? E é nesses lugares que esse embate acontece, né? E não é fácil permanecer, né? Onde muitas vezes é raríssimo as pessoas indígenas nesses lugares, né? Eu sou uma delas assim, mas com muito desafio, né? E muitas questões, né? Para constantemente trabalhar, né? Para ficar nesse espaço, porque nossos projetos autorais, né, também dependem disso, né, porque é muito fácil a gente falar, né, por exemplo, o nosso cinema é de resistência, de guerrilha, mas isso também custa um preço, né? A gente sabe que custa, né? Então, e não é um preço muitas vezes barato no país. Então, onde a gente está nesses lugares também para dar subsistência, porque a gente não tem uma ação, um fomento, né, que impulsione os nossos projetos autorais, né, como categoria, como forma, né, de sobrevivência, e aonde muitos de nós, né, que produzem, a gente está nesses lugares, né, esses lugares que são os lugares, normalmente esses lugares de mercado, né, esses lugares de indústria, né, onde a gente tem que fazer esse diálogo, né, e esta negociação cultural todo o tempo, né, e realmente não é fácil, né, porque você se desloca, né, não só geograficamente, mas culturalmente, né, a gente tem esse deslocamento, né, e é imprescindível a gente não ter, né, estranhamento, né, na condição como essa máquina roda, né, porque é muito surreal, é muito atropelo, né, nesse sentido. Mas também se faz necessário a gente estar nesses lugares, porque eu acho que essa consciência, né, de poder fazer esse lugar mais humano depende muito de pessoas, né, de pessoas que não estão nesses lugares, de gente, né, de gente como a gente, não só indígenas, mas gente diversas, né, de vários pertencimentos. Então,
está sendo, né, um processo muito desafiador, primeiro, né, de produzir, né, no país, uma vez que a gente vê também, né, todo esse sucateamento na indústria como um todo, né? Mas para a gente, assim, quase que não mudou muito, porque a gente sempre teve nesse lugar, sabe? A gente quase nunca teve acesso a nada. Então, as pessoas que estão nesse setor, né, estão podendo experimentar, né, aí na primeira fila, né, como a maioria das vezes a gente passa, né, sem ter uma porta, sem ter uma janela, né, para os nossos projetos autorais, e é o que está acontecendo, né? Mas nesse processo eu acho que essa construção, esse diálogo, ele tem que ser permanente, né? Eu acho que a gente não tem que nos fechar só nos nossos espaços, nos nossos movimentos, sabe? E é muito nesse sentido que eu também circulo nesses lugares, né? Nesses lugares de produção, né? Ou nesse mercado, nessa indústria, eu acho que de fazer essa provocação. Mas está sendo um desafio muito grande, né? Porque, como eu disse, né? Não são muitos da gente, né? Que estão nesses lugares, né? E a partilha, né? E a recepção, né? Ela se torna diferente, né? Quando a gente tem um grupo, por exemplo, né? Numa produção majoritariamente branca, né? Eu não digo nem essa diferenciação de gênero, né? Porque, para mim, primeiro, o que me atropela, né, é a questão do racismo por eu ser indígena, né? Depois que vão me enxergar como mulher, né? Isso, assim, para mim é muito claro, né? Claro que isso vai se somar depois, né? Porque eu sou uma mulher. Mas para mim isso é muito claro, assim, né? Então, ainda nos vê como esse lugar, né? Muitas vezes sem gênero, né? Sem diferenciação, mas é o indígena, sabe? É um elemento estranho que está ali. É muito nesse lugar, assim, mas está sendo um desafio muito grande de poder permanecer, né? Como eu disse, esse deslocamento é muito violento, né? As formas de concepção, os princípios são muito diferentes. Eu queria complementar isso que você falou sobre o ser indígena e como ele é visto, que você falou no sentido que você está falando no sentido negativo, né? Que de um ser que é considerado, um ser humano que é considerado inferior ao outro pelo fato de ser indígena. O que, através do seu trabalho, você nos mostra o contrário disso. O que aqueles que acham, né, infelizmente, que pensam que um ser diferente é um ser inferior, eles têm a oportunidade de, através dos seus trabalhos e de muitas outras mulheres e homens indígenas, através da música, da arte, de outros projetos, da escrita, refletir sobre isso, porque não é a realidade, né? E os teus trabalhos vêm mostrado a realidade desse povo que luta, que resiste e que o cuidado com a natureza, o olhar para a natureza, nós que não somos indígenas, mas que somos seres humanos, que nos importamos com o meio ambiente, com o planeta, a gente também tem esse olhar, né? E a gente também se importa com esses assuntos e a gente tá vendo tudo que tá acontecendo, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre alguns filmes que você fez, que eu estava assistindo as cartas e eu achei, assim, muito, muito bom, porque foi feito na época da pandemia, né? E foram trocas de informação entre mulheres, 3 mulheres, eu acredito, me corrija se eu estiver errada, e esse intercâmbio, né, entre como cada uma estava passando aquela situação, estava vendo, e a ancestralidade, as lições, as mensagens que já vinha diante, e reforçando
que aquele momento um momento necessário para o planeta, né, para poder respirar. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse em particular e sobre os outros também, trabalhos que você vem fazendo e vem ajudando a gente a refletir a nossa posição no mundo, como seres humanos e para onde nós vamos daqui para frente. As produções que a gente faz, né, que eu falo a gente, né, apesar de eu assinar a direção, né, e a maior parte dos roteiros, é sempre uma construção coletiva, né? Então, onde tem Alexandre Pancararu, né, meu companheiro, né, e outros parentes também, né, que sempre se somam, né, na produção. E a gente sempre procura, né, também introduzir, né, os parentes, né, quando a gente tem a possibilidade de ter uma produção com recurso, né, que isso é muito importante, que ninguém também é obrigado a trabalhar de graça. As produções que a gente normalmente faz é muito nesse lugar de um cinema de gente para gente, sabe? Eu acho que é o intuito, assim, pelo menos para mim, né, nesse sentido de desmistificar esse indígena exótico, esse indígena que romântico, né, que muitas vezes a literatura ensinou, né, a maior parte dos brasileiros a nos enxergar. E isso tem sido um desafio maior, né, para a gente, porque não é fácil, né? Faz parte de uma construção estrutural desse país, né? E diria até de outros países, né? De nos verem ainda condicionado, né? Aquela imagem, né? Aquela maneira de ser, uma vez que a gente sabe, né, que toda cultura ela é dinâmica, né? E por que a nossa cultura tem que ser estática, né? Parar no tempo, né? Isso é uma questão de lógica, né, da gente se pensar, né? Que a gente acompanhou, né? E a gente está na contemporaneidade. Então, todas as produções que a gente faz é nesse sentido de levar para as pessoas, né, uma forma delas entenderem também, né? Porque a partir do momento que a gente entende, né, a gente para com esses pré-conceitos, né, e passa a conhecer, né? E conhecendo, eu acho que isso passa muito nesse lugar de humanização também, né? Porque é muito difícil, né, a gente lidar, né, com outro, né, que ainda é uma pessoa que a gente não conhece muito bem, se a gente não tem informações, né? E tudo que a gente sabe, né, a gente tem, né, em livros, né, ou em veículos que muitas vezes é ultrapassado, né? E quando a gente tem a possibilidade de ver, né, a criação, a gente de ver, né, a palavra, né, desse outro por eles próprios, né, a oportunidade de crescimento e de conhecer é muito grande, né? Por exemplo, né, as produções que a gente tem, ela permeia esse lugar de empatia, de apesar da gente ter culturas diferentes, né, nós passamos por quase todos os sentimentos, né? Porque somos humanos, né? Então, o sentimento de alegria, o sentimento de tristeza, né? Esse sentimento de luta, né? De batalha, né? De estar batalhando, né? Todos os dias, né? Para sobreviver nesse país, né? Passa também, né? Por nós. Então, é muito nesse sentido de naturalizar o nosso trânsito, né? Das pessoas poderem ver, né, que existe ações, existe vivência para além do ritual, né, que é uma condição que a gente tem, né, todos os povos têm, né, e é muito rico, mas existe mais do que isso, né, existe intelectualidade também, né, nas mentes indígenas, em todos os seus processos. E um exemplo disso, né, é, por exemplo, a série de videocartas, né, no qual eu, Sofia Pinheiro, que é uma artista plástica não indígena, mas uma grande parceira, Patrícia Chapu, né, e Michelle Caiuá, né, a gente fez, né, um trabalho assim que mostra mesmo esse lugar, né, acho que esse lugar de encontro, né, com essas mulheridades,
né? Uma vez que a gente sabe que a gente tem os nossos pertencimentos, mas mesmo sendo, né, nós três, né, Michele, Patrícia e eu, mesmo sendo mulheres indígenas, Guarani, a gente tem nossas diferenças, né? Os nossos lugares, né, de pertencimento são diferentes. E isso é muito bacana, porque também tira esse outro lado das pessoas verem a gente como algo genérico, sabe? Eu acho que a possibilidade de descobrir, né, que é muito diverso, né? Ao mesmo tempo, né, que a gente tem como lugar, né, de pertencimento indígena, né, cada povo, né, cada pessoa, né, tem também sua individualidade, né? E isso é muito bacana, porque ao mesmo tempo da gente carregar no nosso corpo, né, um ser coletivo, mas esse ser coletivo também ele detém seu ser individual, né? Que são as nossas angústias, que faz parte de todo ser humano, né? Então, e essa produção, né, de videocartas, ele vem muito nesse sentido, né? De poder, de uma forma, mostrar, né, num tempo que a gente ainda vive, infelizmente, num tempo pandêmico, né? Como que esse movimento, como que essa situação atravessou, né? Muitas de nós, né? Uma vez onde a maioria da gente, né, sempre dependeu, né, do público, né, para tudo que a gente faz, né? E foi a primeira vez que a gente também abriu, né, as nossas casas para esse lugar íntimo, né? Isso também é um desafio muito grande e é muito corajoso ao mesmo tempo, né? De você se expor, né? Uma coisa é você estar atrás, né, e fazendo suas produções, e outra coisa é você se expor, né? Eu acho que nos coloca também no lugar de vulnerabilidade, onde muitas vezes a gente tenta se sair a todo tempo, né? E não é isso, né? Acho que a mulher ela não tem que ser só guerreira, né? Aguentar tudo, né? Então existe, né, N fatores aí, né, que nos desafiam, né, e que a gente passa e atravessa a gente todos os dias, né? Principalmente nesse período. Mas, enfim, as nossas produções é muito isso, né? Acho que trazer esse outro lado também, né? De pessoas reais, pessoas que existem, né? Pessoas que trabalham, né? Pessoas que também têm suas culturas, né? Eu acho que pessoas de nenhuma forma, né? Menos, eu acho que pessoas que estão, né, aqui, né? E que existem, né, é muito nesse sentido de provocar esse lugar político, né? Porque o nosso corpo, aonde eu tiver, né, por mais que eu esteja trabalhando numa produção que não seja indígena, isso é muito importante pensar, né? Só a minha presença ali, né, tem essa outra concepção, né? Que o meu pertencimento, né, ele de alguma certa forma ele está ali, né? Então ele está promovendo esse diálogo, né? Então o resultado, né, pode ser que não seja, né, em toda essa concepção de pertencimento meu, né, mas vai ter o meu olhar, né, vai ter o meu jeito de pensar, né, as situações, né, da onde estiver. Então, e é muito importante a gente ocupar, né, esses lugares com essa perspectiva, né? Eu não preciso, em todos os trabalhos, falar só sobre o meu pertencimento, ou falar só sobre mulheres, né? Eu posso transitar em qualquer lugar, né? Porque a gente tem acesso a tudo, né? Então a gente tem conhecimentos, né? Como qualquer outra pessoa, né? Com possibilidades como qualquer outra pessoa, né? Acho que isso é muito importante de frisar, né? Então é muito nesse lugar, né? Que tudo que a gente faz em produção, em ação, né? Em diálogo tem muito esse lugar de compreensão, né? E que de fato haja, né, aquela famosa palavrinha, né, interculturalidade, né, e que com a imagem, né, eu consigo ver muito isso, né, para além da saúde, para além da educação, eu consigo ver muito, né, essa possibilidade dentro da imagem. E você poderia falar também sobre outros projetos como o Tempo Circular e a sua participação no Vozes da Terra também? Acho que a minha participação, né, desde quando
quando eu iniciei nesse lugar de me colocar, né, como agente polifônica também, não só no processo de construção de imagem, mas em todas as possibilidades que eu tive, foi muito no intuito de também levar a nossa, de amplificar de alguma forma, né, o nosso conhecimento, a nossa voz, né, para todas as instâncias, né. E dos avanços que a gente tem, né, e que eu levo bastante isso, né, foi, né, quando a gente, pela primeira vez, a gente conseguiu emplacar, né, no veículo nacional, né, televisivo, assim, de grande massa, um programa, né, que fosse voltado para os povos indígenas, feito, né, por povos indígenas, e pela primeira vez no horário nobre, né? Então, e de maneira muito diferente de como estava sendo tratado, né, nesses veículos televisivos, porque a gente tem um histórico, né, não muito bem visto no sentido, né, de como perpetuam as nossas imagens, né, muitas vezes nos ridicularizando, né, isso é fato. Mas foi a primeira vez que a gente teve essa oportunidade, né? Então, foi um grande avanço, porque eu acho que tudo aquilo que a gente vinha discutindo, né, instigando, né, de poder fazer essa voz ecoar um pouco mais longe, né, e com proporção maior, né, a gente teve, né, nesse especial, né, onde a gente fez toda essa construção e fez um panorama, né, sobre a situação, né, e quem são, né, esses povos indígenas, né, quais os lugares que eles estão ocupando nesse mundo contemporâneo, mas ao mesmo tempo, né, trazendo, né, esse diálogo de tempo circular, né, ao mesmo tempo que a gente está nesse mundo contemporâneo, a gente nunca deixa de olhar para trás, né, de trazer toda a sabedoria, né, desses líderes que a gente tem ainda no país. E isso foi um grande avanço, né, para a gente, mas, paralelamente, a gente sabe que a gente tem ainda um desafio muito grande, porque realmente não é corriqueiro isso, né, de a gente ter uma abertura assim, né, seja nesse veículo ou seja em outros veículos também, né, mas essas produções levam muito a gente também a refletir, né, do que a sociedade ela tem absorvido, no sentido de entretenimento, no sentido, e principalmente no momento agora, né, onde ainda a gente está, né, nesse lugar pandêmico, onde ainda muitas pessoas ainda estão nos seus lugares, né, impossibilitadas, né, pela situação de voltar para suas vidas, de estar consumindo, né, esses produtos, né, e como que isso é importante hoje, mais do que nunca, né, a gente avançar, né, cada vez mais, porque a gente tem hoje uma onda muito grande, uma demanda muito grande de streaming, né, não só no país, no mundo todo, e onde a gente precisa estar também nesses lugares, né, nesses lugares de processo criativo, nesses lugares, né, que discutam, né, essas produções, né, onde muitas vezes, né, ou a maioria das vezes, a gente sempre teve, só que a gente teve, né, como esse objeto para frente das câmeras, né, sem poder apontar, sem poder sugerir, né, ou participar efetivamente, né, porque a gente sabe que sempre quem comandou esses lugares, né, foram sempre essas pessoas, né, brancas, né, de um lugar assim muito distante da gente, né? E eu acho que a gente chega num momento onde não dá mais para a gente perpetuar, né? Porque também, né, como profissional do cinema do audiovisual, eu vejo muito isso como uma ineficiência de um produto para ser entregado ao público, sabe? Porque quando você agrega, né, essa originalidade, né, tem uma tem uma riqueza maior de entrega, né? Eu acho que é tudo que qualquer profissional acho que almeja de entregar um produto completo, né? Pronto, né? Eu acho que
o lugar, né, e o tempo, né, das suposições, né, que como achava que era ou como é, né, já passou. Acho que hoje a gente tem que tratar mais da prioridade, né, do que a gente é e do que a gente sabe, né, do nosso lugar. Então, hoje, né, eu atuo também nesse lugar do streaming, então por isso que eu vejo muito essa necessidade de cada vez mais ter pessoas diversas, né? Não só indígenas, mas LGBT, né, pessoas negras, eu acho que isso que traz essa riqueza, né? Porque é o nosso mundo, muito do que é retratado, né, nesses conteúdos é o que a gente vive, né? É as periferias, né? É esse outro Brasil que não está no mundo de plástico, né? Que não está ali no centro, né? É o Brasil das margens e é onde a gente está. Então, cada vez mais é necessário, né, que esses profissionais eles ocupem esses lugares, né? E não é uma questão, né, de favorecimento ou de pedir licença, né? É uma questão de direito, né? Simplesmente isso, né? Porque eu acredito ainda, né? Que exista lugar para todo mundo nesse audiovisual, nesse cinema, né? Então, mas a gente sabe, né? Que ainda há grandes desafios, né? Para se chegar até aí. Mas, enfim, é o que eu espero, né? Nesse sentido que a gente provoca, né? E para isso eu acho que nenhum movimento consegue nada sozinho, nem o movimento indígena. Então a gente precisa ter aliados, né? A gente precisa ter pessoas pensantes também, né? Nessa diversidade toda. Porque a gente vê, por exemplo, no mundo em colapso hoje, né? Por conta desse lugar solo, né? Onde só se pensou nesse crescimento, né? Onde só se pensou nesse bem-estar, né? Mas até que ponto esse bem-estar, né? Ele interfere também na sobrevivência de todo mundo, né? Até em quem provoca esse bem-estar, né? Isso assim é muito louco que as pessoas não têm consciência ou muitas vezes não querem chegar, né? E a gente está vivendo isso, né? Infelizmente, é um mundo colapsado, né? Em questão ambiental, em questão de consciência também, né? Acho que a gente vive, infelizmente, num mundo doente, né? E a gente precisa, acho que, estreitar nessas relações, porque eu não vejo possibilidade de mudança, né? Se a gente não pensar, né? Nesse fortalecimento de aliança. Você falou da pandemia, né? E eu acredito que esse momento que a gente vem passando sobre tudo tem feito essa pausa até forçada para que a gente possa conectar com a gente mesmo de outra forma, né? E para aqueles que ainda não despertaram para essa consciência, né? Que o que cada um de nós individualmente faz ou deixa de fazer tem um impacto no outro e no mundo. Então, aos poucos, eu diria que eu como pessoa, indivíduo, venho tendo mais consciência e venho me esforçando para aprender mais sobre isso e desaprender certas coisas que eram erradas e que me foram passadas e eu agradeço muito a todos aqueles que continuam nesse movimento de movimentar as coisas, provocar esses tipos de reflexões, independente do lugar que esteja, do contexto, né? Porque é um trabalho coletivo, não é individual. E nós precisamos de cada um, da ajuda de cada um, do trabalho de cada um, não só por ser um direito de cada um de nós viver num mundo melhor, num mundo mais saudável, mas também porque a gente pensa na nossa responsabilidade como cidadão. Nós temos deveres também, né? E o nosso dever é de cuidar não só de nós mesmos, mas de cada um de nós. E, na verdade, se a gente cuidar da gente está cuidando do outro. No sentido
desenvolver mais esse olhar para o mundo de uma forma como os povos indígenas já olham e olhavam. E eu acredito que essa despertar que muitos estão tendo, eu diria agora, vivendo num mundo capitalista, individualista, onde as prioridades são baseadas no que a sociedade dita como a sua vida deve ser priorizada. Então, muitos vivem naquela rotina diária constante do trabalho, de fazer o dinheiro, e não se dão conta desse mar que estão, né, mergulhados e que é uma ilusão, na verdade. O coronavírus, ele trouxe essa oportunidade para a gente, infelizmente com muita dor, mas da gente cair em si e despertar para isso, eu acredito, uma das coisas, né? Isso é minha opinião, mas eu espero que, eu tenho esperança como você, que o ser humano, como não é um ser estático, está sempre crescendo, evoluindo, que se humanize cada vez mais e que tenha mais consciência do poder das suas ações e do seu silêncio também. Muito bonito, Yanda Su. Você poderia falar sobre? Bom, falar sobre esse cultíssima, né? Apesar de ser um cultíssima de 3 minutos, eu acho que ele vem com uma pegada muito do que a gente estava falando, né? De reflexão, né? E de repensar o nosso lugar no mundo mesmo, né? Eu acho que, como tu trouxe, né? Acho que a pandemia, ela de uma certa forma jogou isso na cara de todo mundo, né? Essa falta de ar, né? Esse soco, digamos assim, né? Metaforicamente, porque a gente viu que ninguém é desconexo de nada, né? Ninguém é sozinho nesse mundo, né? Apesar de metaforicamente muitas vezes a gente utilizar isso muito, mas tudo está correlacionado com tudo, né? Então as ações que a gente faz, né? Seja onde a gente tiver, né? Seja na cidade, né? Seja no campo, seja na aldeia, seja no quilombo, a gente tem uma conexão muito grande com tudo, né? Porque as pessoas podem falar, por exemplo, mas o que que isso afeta na minha vida, né? Concretamente, né? O que que eu tenho a ver com isso tudo, né? Eu não sou responsável, né, pelo desmatamento da Amazônia, eu não sou responsável pela mineração em terras indígenas, eu não sou responsável, né, pela fome no país ou no mundo, mas tudo que a gente faz tem impacto, né? Acho que as nossas ações individuais, ela mostram muito isso, né? E a pandemia, ela trouxe isso, né? Então, o cuidado que você tem com você mesmo vai impactar no outro, né? E isso sempre foi assim, na relação dessa conexão. Então, o cuidado que você tem com o seu lixo, o cuidado com o que você trata as pessoas, né? A concepção, né, de pensamento, né, que você perpetua e que você repassa, né, sobre determinado assunto ou sobre determinado grupo, né, isso impacta muito. Então, são essas pequenas ações. E o NDC, ele vem muito nesse sentido de pensar, né, porque a gente não está em universo diferente, né, concretamente dizendo, né, mas pode ser metaforicamente, cada um tem um universo paralelo. Mas concretamente a gente está no mesmo planeta, a gente está na mesma Terra, né? Acho que só mesmo geograficamente diferente, em lugares diferentes, mas a gente está no mesmo lugar, respirando o mesmo ar. E isso é uma coisa muito lógica também, né? Então, tudo que impacta a minha vida, né? Tudo que impacta o meu povo ou os povos indígenas, né? Também impactará todo mundo, né? E muitas vezes as pessoas podem falar, mas o que eu tenho a ver com isso no futuro, né? Porque tem muito isso, né? A sociedade ocidental, ela é muito norteada pela linearidade de um futuro, né?
Mas se a gente não cuidar desse presente, né, de não cuidar o que nos cerca, né, o seu filho, o seu neto, a sua neta, não vai ter vida, né? Não terá sobrevivência mais. E a gente está muito nesse lugar de pensar essas condições de sobrevivência, né? A gente não tem que consentir em sobreviver, né? A gente tem que lutar para viver, né? Eu acho que sobrevivência a gente já vem lutando, a gente já vem, né, discutindo os meios de sobrevivência há muito tempo, né? E isso, mais do que nunca, né, o meio ambiente, a natureza sabe muito bem de como é difícil sobreviver, né, entre os humanos, né, entre o homem. E eu acho que esse equilíbrio, né, ele tem que ser mais urgente, né, porque a gente sabe que a gente quase não tem tempo, né? Isso é fato. Então, o Yandessi, ele vem muito nessa urgência, né, de pensar essa consciência do como que a gente está tratando, né, esse área ou essa terra que a gente está, né? Muitas vezes essa terra, né, ela foi sufocada por grandes empreendimentos, né, por asfalto, né, nos lugares onde era mangue, nos lugares onde tinha rios, né? E isso tudo tem uma consequência, né? Isso é óbvio, né? Eu acho que a possibilidade que o ser humano tinha, né, de dar um jeito em tudo, né, tá caindo a ficha que nem tudo tem um jeito. Tudo depois volta, né? E esse voltar, né, ele pode ser muito desastroso, né? De fato, ele está sendo muito desastroso para todo mundo. Então, eu acho que Nhandessi, ele vem muito nisso, né? Acho que essas mensagens, né? E toda essa concepção, né, de consciência, né? Todo mundo tem, só que as pessoas, a maioria das pessoas, né, tem essa possibilidade de esquecimento muito fácil, né? Porque ninguém nasceu da pedra, ninguém veio do cimento, né? Todo mundo tem passado, né? Todo mundo tem um tipo de ancestralidade, né? Pode não ser indígena, pode não ser negra, né? Mas todo mundo tem um passado, né, com a conexão com a terra, né? Todo mundo tem, né? Seja bisavô, seja bisavó, né? Então, ou tataravô, enfim, na sua linhagem, né? Todo mundo veio desse lugar, né? E esse lugar que ainda nos sustenta, né? Isso é muito louco, porque é o lugar que a gente está vendo que cada vez mais está perdendo vida, né? Está perdendo espaço para um lugar morto, um lugar plástico, né? E o Nhandessi, ele vem muito nisso, né? De discutir, né? Embora seja pouquíssimo tempo, né? 3 minutos, mas de ser um estalo. Eu acho que é muito nesse sentido, de ser um estalo, né? De provocar, né? Essa consciência, porque Nhandessi, né? Na minha língua, é nossa mãe, né? E qual que é a nossa mãe, né? A mãe, né, que nos sustenta, né? Realmente é a terra, né? É o espaço que a gente está, né? E muitas vezes a gente pisa, né? A gente trata ela como se fosse um nada, né? E sendo que é ela que sustenta, né? Então, metaforicamente, é muito falar nesse, porque também é uma forma de vida, né? É uma vida existente ainda, né? Isso que as pessoas têm que entender. Ainda existe, né? Ainda existe vida, né? Então, é muito nesse estalo, né, que vem o Nhandessi para dialogar mesmo, né, com esse estado que a gente está vivenciando, né, com nossa forma de ocupar e de estar, né, nesse mundo. Grace, muito bom falar com você. Eu quero agradecer novamente a oportunidade de você vir aqui conversar com a gente e deixar agora o espaço para você falar, divulgar os seus próximos trabalhos, para onde nós vamos daqui. A Hora da Poetisa está encerrando. Eu agradeço a vocês estarem aqui com a gente hoje e nos seguindo nas redes sociais. Então, agora vamos escutar um pouquinho mais da Grace e dos próximos trabalhos para a gente continuar seguindo e aprendendo mais
sobre o povo indígena, sobre a ancestralidade, sobre as nossas origens, sobre o nosso Brasil. Bom, eu estou agora num processo muito de transição, sabe? Porque em todo o processo que a gente trabalha com audiovisual, eu venho... E é engraçado que eu venho da ficção, mas a parte documental tomou grande parte, assim, de tudo que eu faço, né? Até por uma questão de urgência, né? Do que a gente faz, né? Enquanto indígenas. Mas agora eu estou nesse processo de transição, né, para esse retorno desse lado de autoficção, né, que é um lugar que eu gosto muito, né, porque realmente é onde você pode vislumbrar possibilidades, né, onde você joga possibilidades, né, e é, cria jornadas, né, cria concepções assim, muito do que a gente quer que esteja, né, e que esteja presente no mundo, né, e na vida das pessoas, né, que você pode brincar, né, com essa imaginação. Quando eu falo que eu estou em transição, porque o filme que a gente está finalizando agora é muito no sentido desse experimental, né, da gente poder experimentar, né, através dos universos que a gente tem, que é um universo fantástico também, né? As nossas histórias, né? Os nossos pertencimentos, a nossa oralidade, né? E a produção que a gente está finalizando é sobre minha filha, né? Tiniá, que é uma menina de 10 anos. Desde criança, ela é uma artista autodidata, né? Manda muito bem, né? Na pintura, no desenho. E ela tem um mundo paralelo dela, né? Onde esses seres existem. Então, e é de uma sensibilidade muito grande, né? Que a gente fez, né? E está concluindo isso, porque também vai para esse outro lado, né? Como que a gente registra, né? Esse lugar sem ser invasivo, né? Esse lugar que é um lugar dela, né? E que traz toda essa concepção de oralidade, né? Presente no meu povo, presente no povo do pai dela, né? E também traz essa outra relação dessa conexão, né? Desse hibridismo que ela pertencia a dois povos, né? Dois grandes povos no país, né? Que é Guarani e Pancararu. Então, esse longa, né, experimental fantástico, ele permeia essa jornada dela, né? Então, passeando, né, por esses lugares de oralidade, né, dessas histórias, né, e ela fazendo essa interação, né, com esse mundo dela, né, com esse mundo colorido que ela tem, né? E é o longa que se chama Horizonte Colorido, né? Para você ter uma ideia de como que isso foi assim de uma maneira muito orgânica e muito sentida, né? No sentido no universo porque também passa, né, por essa questão de intimidade da nossa família. A gente precisava de um arco-íris no final da última cena, né? Isso a gente estava planejando isso na pós, porque não seria possível. Mas aí na última tomada, no último take da última cena, quem apareceu? Um arco-íris, assim, foi Nossa, uma emoção assim para todo mundo que estava, sabe, trabalhando, né? Ainda foi com uma garoinha, assim, foi muito intenso, sabe? Então, trazer também essa experiência de estar, né, trabalhando e vivenciando, né, esse mundo fantástico, esse mundo dessa conexão, né, que a gente tem e é muito presente. Mas esse é a produção de transição, né, que eu falei, porque a partir daí, né, a gente já vai partir realmente para esse lado da ficção, né? E é um lugar que eu, como disse, eu gosto muito de estar, né? Inclusive, eu não posso falar qual produção, mas eu estou numa produção de um stream que tem muita visibilidade, né? De estar trabalhando, né? Com uma produção fantástica, com uma produção de ficção fantástica, né? Que ao mesmo tempo, né? A gente aborda também essas outras histórias, né? Mas é muito nesse lado, né,
de um lugar de viralização e de meio assim muito maior, né? É a primeira vez que eu entro para esse lado real da indústria, do mercado, né? De poder estar trabalhando, né? Numa produção nesse sentido, né? E é onde eu quero estar, né? Nesse lugar dessa ficção fantástica, sabe? Porque, como eu disse, é possibilidades que a gente quer para o mundo, né? São possibilidades, né, que a gente quer para a nossa vida, né? Porque eu acho que, até um certo ponto, essa pandemia levou essa ficção a uma crise existencial muito grande, né? Porque a gente viu, né, que várias possibilidades de futuro, de caminho, estavam indo muito para esse lado pandêmico, né? E eu acho que a gente, por mais que não que a gente queira tapear de forma alguma, mas a gente também tem que instigar nas pessoas esse outro lado de possibilidades possíveis, né? A gente tem que trabalhar com esse outro lado, porque senão é todo mundo em crise, é todo tempo, né? E isso é muito ruim. Então, eu estou muito nesse lugar, né? Então, com essa produção grande agora, né? Que em breve vocês vão saber mais sobre, né? Porque aí tem toda uma questão de confidencialidade e tudo, mas vocês vão saber. Mas, paralelo a isso, né? Estou com essa finalização desse projeto, que é um projeto autoral, né? E com outros trabalhos paralelos, no sentido de instigar esses outros talentos, né? Como também atuo muito nessa parte da curadoria, né? De poder impulsionar esses outros universos e talentos, né? Trabalhando sempre nessa área. E quem quiser saber mais, né, sobre qualquer outro trabalho, outra iniciativa, a gente tem um pequeno canal no YouTube, né, que é Olhar da Alma Filmes. Aí lá tem algumas produções, né, e conforme a gente também vai tendo tempo, vai colocando, né, outros trabalhos lá. Né? E também estou aí nas redes, né, no Instagram também, quem quiser me procurar para bater um papo, né? Estou sempre lá por lá, né? E é isso, né? Agradecer, né, a Alessandra, né? A Hora da Poetisa aqui, que foi muito bacana, gostei muito, um bate-papo muito bacana. Eu espero, né, que vocês tenham também curtido. Graça, mais uma vez, muito obrigada. A gente adorou te receber aqui, que esse seja um espaço que fica à sua disposição para amplificar as vozes indígenas e os seus trabalhos. E eu quero deixar vocês, então, com esse sentimento gostoso de paz, de esperança, de amor, de transformação. Graça, muito obrigada e até. Quando soube que ia ser mãe de uma menina, muita coisa em mim despertou. Menina, mulher, feminino. Confesso que demorei um pouco para pensar neste lugar. Lugar onde hoje eu me encontro. Lugar também onde tem constantes represárias. Mas, contudo, também é um lugar que me fortalece. Lugar onde encontro minha filha, irmã, mãe, sobrinhas. Roanhandere, quararendu, quararendu, quararendu. Roanhandere, quararendu, quararendu, quararendu. Roanhandere, quararendu, quararendu, quararendu. Roanhandere, quararendu, quararendu, quararendu.